tudo bem com você? Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula da nossa EVD Juniores. É muito bom estar com vocês aqui novamente, tá bom? E hoje eu quero pedir a colaboração de vocês. Deixa seu comentário, manda lá pro Zap da Pro, manda lá nos comentários do próprio YouTube aqui nesse vídeo, tá certo? Mas comenta o que é que você está achando, se você está achando legal, o que é que a gente pode melhorar para você, tá certo? Então, a nossa lição de hoje, super especial, é de número 5. E a gente vai falar hoje sobre felizes aqueles que são humildes de coração. Olha que legal, não é? Pois é, a gente está vendo aqui as bem-aventuranças que o Senhor deixou, né, para cada um de nós, para aqueles que o servem. A gente já aprendeu sobre como é importante amar e obedecer a palavra do Senhor, já aprendemos a confiar nele, a ser pobres de espírito, certo? E hoje a gente está aqui com mais uma aula, tá bom? E a aula de hoje vai falar sobre ser humilde. E por isso a gente vai começar diretamente com o texto, tá certo? O texto bíblico de hoje, o nosso versículo tá lá no livro de Salmos. Pega aí. Eu espero você abrir a Bíblia. Dá pausa. Isso, vai lá correndo buscar a sua Bíblia, que a gente vai usar hoje o livro de Salmos. Você sabia que o livro de Salmos é o livro mais lido da Bíblia? Pois é, a Bíblia é o livro mais lido do mundo inteiro. E principalmente do Brasil. Agora, a gente também sabe que dentre todos os 66 livros da Bíblia, tem um que as pessoas gostam bastante, que é o livro de Salmos. E é o livro que as pessoas mais leem, certo? E hoje a gente vai ver um desses salmos lindos e maravilhosos, tá bom? Lá no Salmo 37, no verso 11, tá bom? Isso, abre lá. Conseguiu? A gente vai ler, tá certo? Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Olha que coisa legal. Os humildes herdarão a terra e viverão em paz e prosperidade. Olha que coisa legal. Se a gente for humilde, a gente vai viver bastante tempo e a gente vai ser próspero e vai ter paz em nosso coração. Olha que coisa legal. Muito bom, não é mesmo? Então, mas eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que é ser humilde? Será? Vamos ver o significado da palavra humilde? Tcharam! Humilde, segundo o dicionário, é quem tem humildade, ou seja, né, quem pratica a humildade. O que é, então, ser pessoas simples, modestas, certo? Então, pessoas boas, pessoas que amam o próximo, certo? Olha que coisa legal, não é mesmo? Então, todos esses significados super legais da palavra humilde é justamente porque a humildade, ela é a base para todas as outras coisas. Não tem como você ser uma pessoa boa. Não tem como você ser uma pessoa boa se você não for humilde, tá bom? Então você precisa ser humilde para amar os outros, você precisa ser humilde para ser generoso. Então todas aquelas outras coisas boas que a gente já aprendeu e que a gente já ouviu falar sobre ser uma pessoa bem legal, estão juntinhas com a humildade, tá certo? Então, para sermos pessoas assim bem legais, que faz tudo que a Bíblia manda, que ama o próximo, que cuida das pessoas, nós precisamos primeiro ser humilde, tá certo? Então, hoje a gente vai aprender sobre como ser humilde e vamos ouvir uma historinha sobre alguém que foi muito humilde. E tanto que alguém escreveu essa história em 2 livros da Bíblia. Pois é, a gente tem essa mesma história no livro de Mateus e no livro de João. Então foi uma história muito importante e a gente vai ver a humildade na prática, tá certo? Então, nós estamos falando mais agora sobre o Novo Testamento, sobre o período em que Jesus estava aqui na Terra, certo? Então, já aprendemos sobre vários personagens do Novo Testamento e hoje vamos ouvir sobre mais um. Sobre quem é o mais importante de todos? Tcharam! Jesus! Exatamente. A gente vai falar sobre um dos milagres que ele fez. Muito legal. Sabe qual é? Vamos ver se você descobre.
Ele estava caminhando com seus discípulos e já estava bem cansado, porque ele tinha passado muito tempo orando pelas pessoas, ensinando, né? Então ele já estava um pouco cansado e ele queria ir para um lugar mais calmo, mais tranquilo, para que ele pudesse descansar um pouco, porque descansar é importante, certo? E aí ele atravessou o mar da Galileia com seus discípulos, tá certo? E quando ele chegou do outro lado, a multidão ouviu falar que ele estava lá. E aí foi uma grande quantidade de pessoas atrás de Jesus. E quando ele chegou lá do outro lado, já tinha uma multidão bem grande esperando por ele. E aí, você sabe o que acontece? Jesus, com seu imenso amor e misericórdia, ele continuou fazendo o seu trabalho. Ele continuou ensinando aquelas pessoas, orando por elas, clamando ao Senhor que elas viessem a ser perdoadas, transformadas e curadas, tá certo? E aí ele continuou ensinando e ensinando, só que o dia já estava quase acabando, as pessoas já estavam cansadas e voltar para casa ia dar muito trabalho. O problema era que eles não tinham comida. E aí ficava difícil sair daquele lugar onde eles estavam, atravessar tudo de novo até chegarem em casa. Eles não iam aguentar de fome, porque eles já estavam há muito tempo ouvindo Jesus e agora não tinha mais lugar perto para que eles pudessem comprar comida. E aí os discípulos estavam conversando com Jesus sobre isso. E aí, Senhor, o que é que nós vamos fazer? A gente precisa mandar esse povo para casa, porque a gente não tem como alimentar eles. Mesmo que tivesse algum lugar perto para a gente comprar, ia ser muito caro. É muita gente que tem aqui, a gente não tem esse dinheiro. O que é que a gente vai fazer? E aí, Jesus estava conversando com seus discípulos e se aproxima um menino que tinha em suas mãos um lanchinho, que provavelmente a mamãe dele deve ter preparado para ele, um lanchinho. Ele tinha 5 pãezinhos e 2 peixes. E ele, ouvindo a preocupação dos discípulos, né, e conversando com eles, ofereceu o seu lanche para que aquelas pessoas pudessem ser alimentadas de alguma forma. Mas ele deu tudo aquilo que ele tinha para que as outras pessoas também pudessem se alimentar. E aí Jesus honrou a atitude daquele menino e fez o seguinte: ele intercedeu, tá bom, ao Pai e agradeceu por aqueles 5 pãezinhos e 2 peixes. E sabe o que aconteceu? Jesus começou a repartir aquele pão com seus discípulos. Ele repartia o pão e o pão ia multiplicando. Aquilo que de início era apenas 5 pãezinhos, agora virou vários pãezinhos. E as cestas estavam cada vez mais cheias de pão. Então, Jesus mandou que organizasse os grupos de pessoas para que ficasse mais fácil de distribuir a comida. Afinal, tinha muita gente assistindo Jesus, certo? Eram milhares de pessoas. Não eram apenas 50 ou 100. Eram milhares de pessoas que estavam ali ouvindo Jesus. Então, ele ordenou que seus discípulos dividissem aquela multidão em pequenos grupos e foi dividindo a comida, colocando dentro dos cestos. E tanto o pão quanto o peixe multiplicaram-se. Os cestos iam ficando cada vez mais cheios. As pessoas comiam do cesto e a comida não desaparecia. E eles comeram bastante, encheram a barriga e ainda assim sobrou muita comida. Sabe por quê? Porque Deus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, transformando tudo aquilo em uma quantidade suficiente para alimentar várias pessoas. E olha que ainda sobraram 12 cestos bem cheios de comida. Você sabia disso? E olha, não era aquele cestinho pequenininho não, eram cestos grandes de comida. E ainda assim sobraram. Olha que coisa legal. Tá vendo? Nosso Senhor honrou a atitude humilde daquele garoto. Ele podia ter ficado com aquela comida só para ele. Afinal, se os discípulos resolvessem mandar um pouco para casa, mesmo assim, então ele ia passar fome, mas ele tinha comida. Então ele ia guardar comida para ele comer naquela hora que ele já estava com fome e para ele comer durante o caminho. Não é mesmo? Ele não podia ter guardado para comer um pouquinho agora e um pouquinho depois, até chegar em casa para que ele não passasse fome? Podia, mas só que ele foi humilde e generoso e entregou tudo que ele tinha para o Senhor. E assim Jesus multiplicou e alimentou uma multidão inteira com aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Tá certo?
Então olha só como Deus honra as atitudes humildes que nós tomamos. Pessoas humildes, elas dividem com o próximo. Pessoas humildes não se colocam em primeiro lugar. Pessoas humildes servem a Deus com alegria, assim como a nossa lição fala, tá certo? E para servir ao Senhor, elas se entregam ao máximo para que Deus seja glorificado através da vida deles. E assim foi. Todos glorificaram ao Senhor através da vida daquela criança que entregou o seu lanchinho, tá certo? Assim, a gente pode perceber algumas coisas e aprender algumas lições. A primeira delas é que foi um simples lanchinho, foi uma atitude tão simples. Se você parar para pensar, olha que coisa, uma atitude pequenininha de entregar aquele pouquinho que ele tinha, transformou-se em algo enorme, em algo tão grande. Foi uma atitude pequenininha que Deus transformou em algo tão legal, não é mesmo? Assim também é a gente. A gente não precisa se preocupar em fazer coisas grandiosas, porque Deus transforma coisas pequenininhas em grandiosas também. Então nós podemos fazer a nossa parte. A segunda coisa é justamente isso, que mesmo você sendo pequenininho, Jesus honra a sua atitude, certo? Honra as suas escolhas. Então, se você escolher fazer o bem, escolher fazer aquilo que é certo, escolher obedecer ao Senhor e ser humilde, você vai experimentar na sua vida as bênçãos do Senhor. Então, mesmo sendo assim pequenininho, Deus honra as nossas escolhas quando elas são para obedecer a Ele e a sua palavra. Então, agora que você já aprendeu que nós devemos ser humildes e que a gente deve transformar as nossas atitudes, com quais atitudes a gente deve transformar? Às vezes que a gente responde porque alguém fez alguma coisa com a gente vai em revida, né? Então tudo isso é atitude de pessoas que não são humildes, de pessoas que são orgulhosas, de pessoas que guardam rancor. Então a gente deve, tomar cuidado e respirar fundo para responder às pessoas, com paz, com respeito, com sabedoria. Então a gente deve buscar isso em oração ao Senhor para que Ele nos ajude a ser assim, a ser completamente transformados. E lembrar de sermos que nem esse menino foi, tá certo? E a gente deve pensar também em ajudar as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, se alguém ao nosso redor faz alguma coisa ou tem uma atitude assim, a gente pode conversar com eles, falar, olha, tudo bem? Você sabia que teve uma vez que um menino agiu com muita humildade e através do ato de humildade dele, uma coisa grandiosa aconteceu? Pois é, e aí você pode contar a mesma história que acabei de contar para você e ensinar essa pessoa a ser humilde, assim como Jesus, para que ela possa também ter uma vida muito abençoada, cheia de paz, cheia de prosperidade e viver muito bem aqui na terra, sendo um imitador de Jesus. Então você pode compartilhar essa palavra com outras pessoas, tá certo? Para a gente fechar aqui e encerrar nossa lição, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos lá? Querido Paizinho, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas eu te peço de todo o coração que o Senhor nos ajude a ser humilde, assim como seu Filho Jesus foi aqui na terra e é até hoje. Que essa humildade tão linda dele, de todos aqueles que praticaram a humildade, venha para nossos corações e a gente possa ser humilde, assim como seu Filho amado Jesus. Que nos nossos dias nós possamos aplicar aquilo que nós aprendemos aqui na escola dominical e que cada dia a gente possa ser cada vez mais parecido com o Senhor, tá bom? Te agradecemos por tudo, que o coração dessa criança que me escuta neste momento seja tocado e cheio do teu Espírito, que o Senhor venha sobre ele e enche esse coraçãozinho de alegria da tua paz e que as bênçãos do Senhor estejam sobre ele e a sua família para todos sempre. Amém. Então nós estamos encerrando por aqui, que essa semana seja incrível e maravilhosa. Fica com a gente, semana que vem tem mais, tá bom? E não esquece, comenta aí o que você está achando das nossas aulas e deixa o seu legal para eu saber se você está gostando, tá bom? Um beijo, estou morrendo de saudade de vocês. Espero que a gente possa se ver novamente, tá bom? Mini coração, cheiro, até a próxima!